pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de comunicação serial, tá? Especificamente sobre a comunicação ou arte. Antes disso, vou dar um panorama em geral aqui, né? Uma introdução, fazendo ali, tem um comparativo entre comunicação serial, paralela, e por aí vai, tá? E no fim da aula a gente tem uma nova prática, e acredito que ao longo do curso, né, a coisa vai ficando um pouquinho mais fácil aí na hora que a gente já pega jeito lá com os programas, né, com o simulador. Então, acredito que é uma prática também que vocês vão tirar de letra e fazer até de forma bem rápida, até na própria aula aqui hoje. Porque daí, como sequência, a gente entra na parte supervisória. Então, eu já queria pedir para todos, na próxima aula, para já trazer o Visual Studio instalado, tá? Que a gente já vai fazer numa forma de prática também, né? Colocar a mão na massa para aprender ali, pelo menos o básico ali com o Visual Studio na linguagem C#, para a gente fazer umas telinhas de supervisório. Comunicação, o arte, né, com o microcontrolador. Então, aí vai ser onde a gente ganha muito mais poder, a gente dá muito mais poder para a nossa aplicação, né, quando a gente consegue fazer uma comunicação com o computador, e aí sim se aumenta demais a capacidade, né, de armazenar dados, de processamento, de interagir com outros sistemas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, fazendo um paralelo aqui entre comunicação serial e paralela, né? Acho que não é novidade para ninguém, mas vamos relembrar algumas coisinhas aqui. Então, pessoal, comunicação paralela, né? Como vocês já sabem, todos os bits de uma palavra são transmitidos simultaneamente, então por isso que você vai precisar de uma linha, né, ou um barramento ali para cada bit que você deseja transmitir, ou um canal, né? Então, aí entra uma desvantagem aqui, né, da paralela versus a serial, porque você vai precisar de muitos canais, né, muitos fios para transmitir a informação, tá? Como vantagem, isso aí garante uma maior velocidade também, né? Uma maior velocidade na hora de transmitir os dados. Tá? Chega muito mais informação de uma só vez, né? Só que, como você tem várias vias, isso aí aumenta, muitos fios aumenta o custo da transmissão. A interface acaba sendo que é mais simples, porque você não tem que decodificar nada, né? Vocês vão ver que na serial os dados vão enfileirados, então você tem que ter um mínimo ali de processamento para decodificar isso aí, tá? Paralelo, ele já chega, né, tudo de uma vez, um em cada via, uma informação em cada via. A transmissão de dados, então aqui ela acaba sendo mais cara, né, como eu já disse, e como eu tenho vários dados, né, vários canais, com cada canal aqui carregando um sinal, acaba que também eu tenho mais ruído, né, uma via acaba interferindo nas outras, né, os sinais são digitais, então você tem esse problema, e com isso a gente tem uma limitação aqui de distância muito maior quando a comunicação é paralela, certo? Já a comunicação serial, né, que é a mais utilizada, os bits de uma palavra são transmitidos de forma sequencial no tempo, a gente tem um único meio físico, você quer transmitir, tem uma via de transmissão, uma outra para recepção, a gente vai ver alguns detalhes ali de alguns padrões, tá? Padrões físicos, de alguns protocolos também a gente pode ver. Então, a vantagem aqui, né, que você, como tem poucos fios, você diminui o custo, então, acaba que a gente vai ter possibilidade de transmitir a uma distâncias bem maiores, né, você não tem aquele problema mais da interferência de uma via na outra, tá? Eu até coloquei na plataforma um vídeo interessante lá para vocês assistirem, que fala sobre o crosstalk, né, que a gente estava falando disso na aula de PCB, até da técnica lá para fazer a plaquinha, que eu falei com vocês que muito provavelmente vocês abriram um roteador, você teria uma plaquinha ali de dupla face com os fios não, né, com as trilhas imitando um pá traçado. Aí eu coloquei um vídeo lá que explica, né, a vantagem do pá traçado, como que aquilo ali garante mais imunidade, né,
para o sinal que está sendo transmitido, tá? Depois vocês dêem uma olhada lá na plataforma. Então, daqui a pouco a gente fala até disso, né? E quando você tem ali uma linha diferencial, né? Vou falar disso daqui a pouco. Você consegue uma transmissão em distâncias realmente bem maiores, né? Tá? Como a informação ela vai ser de forma enfileirada aqui, né, em cada via, a gente tem menor velocidade de transmissão e maior complexidade das interfaces, porque, como eu disse, você tem que codificar aqui se for o envio aqui, né, a transmissão, e depois o receptor tem que decodificar essa informação, tá? E vice-versa, né, transmissor desse para o receptor de cá. Tá? A gente pode ter aqui comunicações síncronas e assíncronas, a gente vai falar disso mais um pouquinho, o que é que isso implica, tá? Então, na aula de hoje vai dar mais destaque para a comunicação serial, né? Aqui um paralelo entre serial e paralela, né? Então, velocidade, comunicação paralela é maior, o custo da serial é menor, ela é mais imune a ruído e permite transmissões a distâncias maiores, tá? Também não é novidade para vocês, né? Os tipos aqui de transmissão, vocês conhecem lá a simplex, né? Então, a informação é transmitida em um único sentido, só tem do transmissor para o receptor. O exemplo clássico aqui seria o portão eletrônico aí, né? Você tem só o controle que faz abrir um portão eletrônico. Tá? A informação não vem de lá para cá, só do controle até o motor. A ref duplex, a informação é transmitida em ambos os sentidos, só que de forma alternada, né? Cada um só pode transmitir, né? Enquanto o outro escuta, na hora que o outro for transmitir, o de cá também não pode transmitir simultaneamente, ele só tem que escutar. E a full duplex, a informação é transmitida em ambos os sentidos, de forma simultânea. Tá? Um exemplo aqui da comunicação ref duplex, a gente tem lá o I2C, tá? Faz a comunicação mestre-escravo, ref duplex. E a full duplex, né? A comunicação UART, que a gente vai ver aqui hoje. A gente vai ver o UART, né? Comunicação assíncrona e full duplex. Já o I2C é uma comunicação síncrona e ref duplex. Tá? A I2C, falando bem rapidamente aqui, né? Seria uma maneira de você fazer uma rede lá na sua placa, né? Você tem sua placa, você tem aqui seu microcontrolador. Ela é uma comunicação que é feita entre circuitos. Tá? Então, se você tem aqui um CI de calendário, né, que faz o cálculo ali de segundo, minuto, dia da semana, mês, ano, já contempla lá ano bissexto ou não, né? Você tem uma memória, né, uma memória externa EEPROM. Vocês podem ter até sensores, né, que tem comunicação I2C, tá? Algum acelerômetro, alguma coisa do tipo. Então, você consegue com apenas 2 fios, né, um de clock e um de dados, você consegue comunicar com todo mundo aqui, ó. O desenho não está tão bom aqui, mas a ideia seria essa, tá? A aplicação. Não vou conseguir fazer isso aqui. Mas seria mais ou menos isso aqui, ó. Você conseguiria comunicar com todo mundo aqui, fazer uma rede aqui na sua própria placa, né? Não é uma rede, não é uma rede entre circuitos integrados, né? Ela não é indicada para distâncias grandes, é só para uma placa aí de circuito, né? Coisa de, no máximo, em 1 metro, né? Que a gente compra aí em catálogo, 1 metro, 2 metros, uma rede bem pequenininha, garante velocidade alta, né? 400 kHz, mas também pode ser maior, depende dos CIs aqui que estão envolvidos. Tá? E aí a gente tem que colocar somente os 2 fios e 2 resistências de pull-up aqui, ó. A coisa já tá funcionando. Você não tem muito custo ali com nada extra, né? Com hardware extra. Os dispositivos já vêm, vários deles já vêm com esse padrão, basta interconectados com 2 resistências, você está fazendo comunicação entre eles. Tá?
Já a comunicação UART, que a gente vai ver aqui hoje, aí ela não exige nenhum componente extra. Simplesmente você vai ligar o TX de um micro... Se fosse uma comunicação entre dois microcontroladores, por exemplo, né? Você ligaria o TX do primeiro microcontrolador no RX do outro e o TX do outro no RX do primeiro. Está feita, né, a interface de comunicação. Então, a gente tem, né, como eu disse para vocês, né, comunicações síncronas, comunicações seriais síncronas, tá? Isso acontece quando o transmissor e o receptor, eles compartilham, né, do mesmo clock. Eles vão funcionar sempre com base numa mesma frequência, tá? Então, no exemplo que eu dei aqui, eu até comentei com vocês, né? Na comunicação I2C aqui que eu quis representar, são só duas vias. Uma é de dados e a outra é de clock. Então, a rede compartilha o mesmo sinal de clock, tá? Então, isso é que garante a sincronia dessa rede. Não há stop nem start bits, né, entre a transferência dos dados e a transferência é feita através de blocos. Isso garante que eu consigo mandar mais informação, né, com baixo overhead. Tá? O que é o overhead? Né? O overhead é o tempo extra que você gasta para transmitir a mesma informação. Então, numa comunicação aqui I2C, SPI, que é o exemplo da comunicação serial síncrona, né, você consegue mandar um bloco lá de informações, ó, por exemplo, manda um bloco de 1024 bytes. Tá? O overhead é baixo, né? Quais são os bytes de controle que você precisa fazer essa comunicação? Apenas 3 bytes, 2 de sincronismo, 1 de checksum. Então, esse tempo extra que você gasta para transmitir essa grande quantidade de informação representa só 0,3%. Tá? Então, por isso que a gente fala que tem um pequeno overhead. Vocês vão ver que para a comunicação, o ART, né, a assíncrona, ele já tem um alto overhead, porque você precisa lá de stop bit, start bit, opcional também, você pode pôr o bit paridade, né? Então, para mandar informação de 1 byte, você já tem que mandar alguns bits aí, né, de controle, tá? Alguns opcionais, outros não. Então, isso aí caracteriza um alto overhead, tá bom? Como eu estava adiantando, né? Vamos ver agora aqui a assíncrona, né? A assíncrona não tem um sinal, um barramento de clock comum ali a todos os dispositivos, né? No exemplo ali que eu passei para vocês, né, que vai ser o tema da prática, você só liga aqui o transmissor no receptor e o receptor no transmissor, né? A via transmissora e receptora. Não tem não tem nenhuma via aqui que é só de clock, tá? Então, os clocks do transmissor e receptor podem estar ligeiramente diferentes, tá? A gente tem ali sempre um ressincronismo a cada byte, e aí é uma transferência byte a byte. Tá? Isso aí provoca um overhead grande, né? Por quê? Eu preciso de uns bits de controle. Então, ele tem start bit, bit de paridade e stop bit, né? De 1 a 2, stop bits. Tá? Então, podem... 1, 2, 3, pode ser até 4 bits aqui de controle, para mandar um byte só, né? Então, por exemplo, aqui que tem 3 bits de controle, para mandar um byte, na verdade, foram enviados 11 bits. Então, tem 37% a mais, né? Tem 37% de bits de controle em relação a realmente a informação que você quer enviar. Então, isso aí está caracterizando o grande overhead. E como a informação sempre vai byte a byte, né, ainda tem esse overhead grande, comparado com a comunicação síncrona, isso aqui tem uma velocidade menor, tá certo? Tem um outro tipo de comunicação, não se aplica tanto aqui aos microcontroladores, né, principalmente tratando aqui de família de 8 bits, que é a isócrona, né? É a comunicação onde o clock é incluído ou incorporado ao dado, e você tem um ressincronismo a cada pacote, mas só que esse tipo de comunicação não se importa se há perda ou não de informação, né, durante a transmissão. É o caso aqui do exemplo de uma videoconferência. Tá? Não tem checagem de dados.
E aí, fazendo aquele comparativo, né, anterior entre síncrona e assíncrona, embora a síncrona tenha aquela vantagem de ser mais rápida, as interfaces mais usadas são as assíncronas. É o ART, né, a mais usada, né, pela facilidade de implementação e pelo menor custo. Tá bom? Exemplo, né, da SPI, que também tem aí no microcontrolador. Então, nesse PIC que a gente está estudando, a gente tem comunicação SPI, ele tem I2C, tem o ART. Ele tem até um modo avançado, né, que ele também, o aprimorado de UART, que ele permite lá detecção automática de baud rate, permite um modo síncrono também, né? Então, ele tem algumas opções a mais, tá? Com a comunicação UART, facilmente a gente consegue fazer uma conversão aqui para esses padrões, ó. RS232, né? Bastante usado. 422. O 485 é muito, muito usado na indústria, né? Acredito que seja o mais utilizado na indústria. O USB, né? Muito usado aqui, principalmente computador desktop. Então, facilmente, né? Com um conversor, a gente consegue transformar, né? Colocar nosso microcontrolador conversando com esses padrões aqui, tá? Para USB é o caso que eu falei, né? A gente tem aquele chipzinho FTDI que faz a conversão, o ART para USB, tá? Conversor bem baratinho aí, que dá para fazer a ligação do microcontrolador com o computador. SPI 2C é mais comunicação entre os circuitos integrados, igual eu adiantei, né? E aqui tem uma tabelinha dizendo o que pode ser síncrono, assíncrono, isócrono, tá? Entrando agora mais na parte da comunicação assíncrona, né? Especificamente, que a gente vai estar falando aqui de comunicação UART. Vamos ver algumas características e pontos importantes, que pontos de atenção na hora de fazer a programação também. Tá? Então, a primeira coisa que a gente deve preocupar é com o código, né? Que é o conjunto de regras pelas quais as informações ou os dados, números, letras, né, podem ser convertidos a uma representação de código, do código ou vice-versa. Então, assim, gente, existe uma regra, né, para fazer essa conversa, né, de um microcontrolador com o outro, ou com o computador, ou com qualquer outro dispositivo, tá? Então, a coisa é bem padronizada, e a gente tem que estar atento aí a essas codificações, né, para todo mundo falar a mesma língua aqui, não ter problema nenhum com a comunicação, tá? Então, para transmitir a informação através de uma interface, né, de um sistema para outro, é necessário que ela seja codificada de alguma forma. A gente usa a unidade mais básica, que é o bit, né, para fazer essa comunicação, e a informação utilizada pelos computadores é codificada de alguma forma uma sequência de bits. Tá? E o código que a gente utiliza para fazer essa comunicação UART é o código ASCII. Tá? Eu até trouxe aqui a tabela ASCII, né, de 7 bits, para a gente entender algumas coisas importantes. Isso aqui já afeta lá a nossa programação. O que eu tenho que ter em mente, então, basicamente? Que minha informação, né, ela vai ser enviada, estou falando de comunicação assíncrona, né, comunicação UART. Então, não importa, se eu for transformar, se eu for usar um conversor lá, UART para USB, né, UART para qualquer outro padrão, né, RS232, RS485, né, o Modbus, a informação sempre vai tramitar aqui, né, byte a byte. Então, tem que ter isso em mente. Eu vou estar mandando um byte daqui para lá, né, TX aqui, mandei um byte, ele tem os bits lá de controle, esse byte vai chegar no meu outro dispositivo, lá no RX do outro dispositivo. Ah, se eu quero enviar mais informação do que um byte, eu vou ter que, né, criar uma espécie de protocolo aí para identificar aquela sequência de bytes, né, e depois, na hora que isso chegar lá no meu receptor, eu decodificar isso e transformar aquilo realmente,
decodificar aquilo e realmente resgatar qual era a informação que eu estava enviando, né? Exemplo bobo, né? Eu quero mandar um resultado de uma conversão AD, e a conversão AD, vocês sabem lá que a gente usou na última aula, ou numa das últimas, né? Um conversor de 10 bits. Então, eu armazeno isso lá, numa variável, não é, é numa variável long, né? Então, se eu quiser mandar essa informação toda lá para um outro dispositivo, computador, para fazer uma mini aquisição de dados aí, eu vou ter que estar mandando não só um byte, né? Eu preciso mandar os 10 bits. Tá? Então, você vai ter que... E você tem que ter em mente que a informação é enviada byte a byte. Então, você pode mandar a parte menos significativa, e em seguida a mais significativa. Você tem que decompor essa informação em 2 bytes, parecido com o que já é feito lá no código do conversor AD, né? Ela chega, na hora que você acessa o registrador, o address lá, que armazena o resultado da conversão, você tem 2 bytes lá, na verdade. Né? E aí a gente faz aquela rotação lá da parte mais significativa para atribuir lá numa variável long. Então aqui a gente vai ter que fazer isso no receptor. A gente vai ter que decompor a informação, enviar, pela ordem de chegada da informação, eu faço a recomposição. Então é legal também no protocolo aí que o programador cria, né? Ele colocar outros bytes a mais também de controle, né? Um byte para indicar que a informação que você iniciou a comunicação, iniciou um byte para indicar o início da mensagem, né? O início, vamos supor agora que sua mensagem aqui, ó, você enxerga ela como um frame, né? Como um quadro aqui, ó, né? Os protocolos vão funcionar basicamente assim, né? Eles têm uma regra, tá? Então, se eu estivesse falando lá do XB, né? Sempre que eu mando o hexadecimal aqui 7E, o byte 7E, significa que a comunicação iniciou, tá? Aí você vai ter outros bytes para dizer o tipo de pacote que isso aqui significa, né? Se eu estou fazendo só uma escrita na porta serial, se é uma configuração, ou se eu estou pedindo, na verdade, meu dispositivo remoto para fazer para tomar alguma ação, né? Mudar o nível de uma porta digital, fazer uma leitura analógica e devolver a informação, enfim. Aí varia bastante aí de cada padrão, né? Mas vamos supor que é uma transmissão, então vou ter alguns bytes aqui dizendo também qual é o tamanho da informação que eu quero enviar, qual é o tipo de pacote, e alguma parte do código aqui você vai ter realmente a informação que você deseja enviar para lá, né? Vamos supor que fosse o resultado da conversão AD. Então teria uma parte que era um byte menos significativo e um mais significativo, né? Então é bem comum a gente ter esses bytes, um indicando o início, outros o tipo de pacote, o tamanho da informação, e no final, né, a gente tem também um byte de checksum, tá? Para que na hora que essa informação chegue lá no receptor, né, eu consiga no receptor conferir se o checksum que o transmissor enviou bate, né, quando eu fizer no receptor a conta sobre essa informação que chegou lá para mim. Então eu uso a mesma regra, né, de checksum e verifico, né, checksum bateu, então eu recebi realmente a informação que foi enviada. Não bateu, você teve algum erro aí de transmissão, algum probleminha, tá? Então a gente vai chegar lá nesse tipo aí a gente vai mais para frente, né? Daqui a pouco, quando a gente estiver desenvolvendo o supervisório, né, a gente tem que tomar esse cuidado, né? De montar um pacote aí para enviar essas informações. Na aula de hoje, vocês vão ver que eu vou estar enviando só um caractere, então não tem que ter esse tipo de cuidado, né? Um caractere um byte, né? Enviar byte a byte, aí é muito simples, tá? Na hora que você tem que enviar mais informações, que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Então, voltando aqui no assunto, né, da tabela ASCII, acho que vocês já conhecem aí também, né? É um padrão ali é um padrão de código, né, para troca de informações. É um código universal aqui para intercâmbio de informações, né, para transmissão, recepção, processamento de dados. Então, a tabela possui 7 bits, então ele tem 128 sinais, 95 são gráficos, letras do alfabeto latino, algarismo arábico,
sinal de pontuação, sinais matemáticos. E aí que vem aqui a grande dificuldade que eu vejo aí na hora que o pessoal começa a trabalhar com comunicação, né? 33 sinais são de controle, né? Eles não têm uma representação gráfica. Se você mandar um desses 33 sinais e estiver monitorando, por exemplo, usando um terminal, né, para porta serial, um monitor de porta serial para verificar o que está sendo transmitido, o que está chegando, o que está sendo enviado, a informação está sendo enviada, mas lá no seu monitor não vai aparecer nada. Aí é um ponto aqui que o pessoal às vezes acha que a comunicação nem está funcionando, né? Mas está. O problema é que se você estiver visualizando a troca de informações no formato ASCII, algumas dessas informações não têm caractere imprimível, não tem caractere relacionado. Tá? Então, o que eu gosto de dizer para o pessoal? Vocês têm que entender que o que você está enviando são sempre bytes. Agora, a forma que você enxerga, né, essa informação por padrão, a gente tem essa codificação ASCII, mas nada impede você enxergar essa codificação ASCII também como decimal ou como hexadecimal, né, que é bem preferível para o programador, né? Enxergar lá, abrir um monitor e colocar em hexadecimal ao invés de estar enxergando em ASCII, eu acho que fica bem melhor, tá? A gente, ainda mais na hora que está desenvolvendo protocolo. Então, olha o exemplo aqui, ó. Essa sequência binária, né? 01000001. É o 65 em decimal, é o 41 em hexadecimal, e na tabela ASCII é o caractere A. A maiúsculo, né? Porque tem diferença também, minúsculo para maiúsculo. Tá? Aqui eu coloquei, né? Os sinais de controle. Então, olha, esses decimais aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4. Se você mandar esses decimais aqui, não vai ter representação nenhuma lá no seu monitor. Tá? É sinais de controle. Até o 31 ali, e o último, né, que é o 127, tudo sinal de controle. Nada aparece na tela. Aí, a partir do 32 aqui, que a coisa começa, né, sem contar o último, começa a ter um caractere associado lá, imprimível na tela lá do monitor, né, se você estiver visualizando aquilo como ASCII. Né, começa do espaço, exclamação, e por aí vai, né. E aí aqui também vem um ponto que vocês vão se lembrar aqui agora, né, daquela conversão que a gente precisou fazer lá quando a gente usou o teclado matricial, a gente precisou converter decimal para caractere, né? Caractere para decimal. Na verdade, gente, o compilador enxerga aí todo mundo com uma variável de 8 bits, né? Quando você está trabalhando com variável de 8 bits, você pode enxergar ela ou como caractere, ou como esses correspondentes aqui em binário, em decimal e em hexadecimal, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, no próximo slide, olha o número 0 aqui, ó. Só que isso aqui é o 0 caractere, né? Ele é o 48 em decimal. Então, por isso que lá a gente precisou, né, fazer uma operaçãozinha matemática com esses 48 aqui, para estar transformando de caractere para decimal ou de decimal para caractere. Tá? Então, na verdade, o 48 em decimal, ele é igual ao 0 lá, né? Ao caractere 0. Tá? Então, ficar atento a isso, né? A como você enxerga essa informação e como você programa ela lá também, né? E tem em mente que sempre você vai estar transmitindo byte a byte aqui. Tá?